Na última quinta-feira, o estudo que tem como título o ideal de Deus para a vida financeira da família, mas também para todos nós, né? Somos família, de alguma forma nós temos a nossa família, como igreja nós somos família, como cristãos nós pertencemos à família de Deus, e a palavra ela também nos orienta no que diz respeito a uma vida financeira. Deus quer que os seus filhos sejam pessoas prósperas, mas pessoas sobretudo organizadas, pessoas que de fato servem a Deus através do seu testemunho. E eu diria a você que nos acompanha que a forma como nós administramos as nossas finanças é um testemunho muito grande daquilo que nós dizemos crer. Não adianta nós dizermos que cremos em Deus, que somos pessoas que têm princípios cristãos, que vivem sob esses princípios, e nós sermos pessoas desregradas no que diz respeito à questão financeira, a administração dos nossos bens, do nosso salário, né? Nós como cristãos precisamos, sobretudo, ser pessoas de confiança, onde nós estamos, onde nós convivemos. As pessoas precisam olhar para nós e entender que um claro princípio na nossa vida diz respeito aquilo que diz respeito à nossa honestidade, a nossa honestidade com relação à forma como nós lidamos com essas questões patrimoniais, com essas questões de finanças. E nós iniciamos, já caminhamos aqui com vocês, né? Nós vimos a questão do dinheiro, né? Que muitas pessoas acham que dinheiro é simplesmente para gastar. Nós desconstruímos essa ideia na cabeça e devemos desconstruir e entender que dinheiro não é apenas para gastar. Dinheiro é para se administrar. Nós precisamos ser administradores daquilo que Deus nos confiou. Vimos textos bíblicos no qual nós vemos que há essa importância, né, de nós administrarmos, de sermos pessoas trabalhadoras. O texto de Provérbios que nós lemos, né, na noite deste dia, nós vimos aí que nos fala sobre a questão do trabalho, de construirmos um patrimônio, de termos os nossos bens que são conseguidos, que são angariados através do nosso trabalho honesto, do trabalho ou do suor do nosso rosto. E é importante que nós tenhamos isso sempre em mente, faz parte da nossa caminhada como cristãos, né? Vimos aqui que o ideal para nós cristãos é não termos dívidas. Também dissemos aqui aos irmãos que é impossível que nós tenhamos dívidas, quando nós falamos aqui que o importante é não ter dívidas, são aquelas dívidas que ultrapassam o nosso orçamento, dívidas que nós perdemos o controle, né? Então é necessário que nós nos empenhemos sempre para nós fugirmos dessas situações e nós termos a oportunidade de poupar, de termos sempre uma reserva para os momentos que nós atravessamos, que muitas vezes são momentos que nós somos surpreendidos por algumas coisas, né? Vimos aqui também que o segredo do sucesso não é prever o futuro, mas é nos prepararmos para um futuro que nós não podemos prever. Certamente nós não saberemos a situação que nós vamos passar amanhã. Nós dizíamos isso aqui na última quinta-feira, que jamais nós imaginamos ou imaginaríamos que iríamos passar pela situação que nós estamos passando, de pandemia, né, de recolhimento, de quarentena, em que muitas pessoas perderam seus trabalhos, perderam a sua fonte de sustento, e aquelas pessoas que de repente não se organizaram para ter uma reserva para esse momento, estão passando ou vão passar por muitas dificuldades. Certamente as dificuldades são pertinentes a todos nós, mas certamente aqueles que não se organizaram, né, de forma ajustada aí nesse momento vão sofrer ou estão sofrendo muito mais do que as outras, né? Então nós vamos avançar aqui, dito essas palavras, nós queremos avançar com vocês lá para onde nós paramos, né? Nós vimos também a questão aqui das compras compulsivas. Muitas vezes nós compramos simplesmente para satisfazer um desejo nosso, um desejo do nosso ego, um desejo, é uma necessidade que se cria, muitas vezes não é a necessidade exatamente daquilo que nós estamos tendo, mas é uma necessidade simplesmente psicológica, né? Para satisfazer algo psicológico em nós, né? Então nós devemos comprar por impulso, nós devemos fugir
dessas questões, né? Vimos também que um comportamento regrado por esses princípios muitas vezes nos faz perder muitas oportunidades, né? Oportunidades que nós perdemos por não termos uma reserva, não termos um dinheiro guardado para aproveitar, né, essas oportunidades. Alguém já disse que dinheiro atrai dinheiro, né? E é preciso ter esse tipo de organização para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? Então, evite comprar por impulso, evite comprometer, né, os sonhos, não somente os sonhos seus, os seus sonhos, mas o sonho da sua família por dívidas que você faz, que você constrói, e de repente você tem que abrir mão de planos, de coisas importantes, porque você não consegue lidar e não consegue saldar essas dívidas, né? E nós terminamos o estudo aqui dizendo que o dinheiro é a coisa mais triste, uma das coisas mais tristes que nós enfrentamos é saber que nós estamos trabalhando, né? É o que nós estamos trabalhando, e no final do mês, no final daquele ciclo de trabalho que nós vamos receber já não nos pertence a outra pessoa por dívidas que nós construímos, né? O dinheiro que se recebe é por antecipação dos outros, e isso certamente é uma experiência muito ruim, é uma experiência danosa, é algo que nos faz até perder a alegria e perder o contentamento pela função e pelo trabalho que nós desenvolvemos. A partir de hoje nós queremos trabalhar com vocês a questão de quando é interessante tomar crédito ou fazer um empréstimo, né? Existem muitas pessoas no Brasil, nós observamos no nosso contexto, que as pessoas acabam se comprometendo muito e comprometendo a sua renda muitas vezes por empréstimos, os chamados empréstimos consignados, né? E as pessoas ficam comprometidas, perdem a oportunidade e acabam se comprometendo. Quando é necessário nós tomarmos um empréstimo ou um crédito para fazer, para de repente investir, né? Quando é interessante tomar crédito ou fazer um empréstimo? Algumas dicas aqui. Para comprar um produto necessário, cujo preço irá sofrer um substancial aumento nos próximos dias. Se você está planejando comprar um objeto ou um produto, né, cujo preço vai sofrer um substancial aumento nos próximos dias, talvez seja interessante fazer um empréstimo. Entrar no empréstimo se você sabe que esse produto vai lhe dar um retorno maior do que o juro que você vai pagar naquele empréstimo que você vai se comprometer, né? Uma outra situação é para investir em um negócio cuja rentabilidade seja bem maior do que os juros a serem pagos. É aquilo que nós dissemos aqui a vocês, né? Se o juro que você está pagando naquele empréstimo que você está fazendo, ele é menor, ou se é maior o seu lucro, então vale a pena você se comprometer, você entrar e você até pegar um caminho de um empréstimo, mas somente nessas situações, né? Uma outra coisa é para pagar outra dívida com taxa de juros superior ao novo empréstimo, né? Nós vemos hoje muitas empresas trabalhando aí, por exemplo, em questões de compras em que o comprador não teve condição de continuar pagando. E muitas vezes, quando se faz um estudo de caso, acaba se descobrindo juros exorbitantes, cobranças inadequadas, e muitas vezes essas empresas acabam ajudando para que você possa renegociar essa questão, né, de juros, de outras coisas. E aqui nesse caso, para pagar uma dívida com taxa de juros superior ao novo empréstimo, é fazer uma análise se aquele empréstimo que você está tomando, o juro dele é menor do que aquela dívida do que os juros empreendidos naquela dívida que você está pagando. Então é interessante, porque você vai diminuir juros nas suas dívidas, você vai quitar uma dívida que está correndo aí com juros maiores, você vai estar comprometido apenas com uma dívida com um juro menor, e com certeza isso lhe dará uma possibilidade maior, né, de organização e de organizar a sua vida financeira. Um outro ponto aqui, no cartão de crédito, desde que você quite o saldo devedor no vencimento. Muitas vezes o cartão de crédito é uma ilusão,
Uma ilusão para aquelas pessoas que não sabem se relacionar com o cartão de crédito. Cartão de crédito é uma maravilha, porque se você usa uma bandeira de um cartão de crédito que é aceito em muitos estabelecimentos, você não vai ter dificuldade de comprar aquilo que você quer. Agora, a grande questão é no final, é no vencimento, você pagar o valor total. Tem muitas pessoas que caem na armadilha de pagar o valor mínimo, de pagar o menor valor, e nesse caso acabam se endividando, e nós sabemos que juros em cartão de crédito é algo terrível, é algo que não termina mais, né? Você entra num caminho sem volta, é uma grande bola de neve, né, que você não consegue mais entrar, você não consegue mais sair dela, né? Então é necessário ter cuidado, se resguardar com relação a essa questão de cartão de crédito, né? Como pagar dívidas? É a nossa sugestão nessa parte do estudo. Primeiro, precisamos nos convencer de 3 coisas para pagar as nossas dívidas. Primeiro, é possível viver sem dívidas. Você pode até pensar, mas ninguém vive sem dívida, ninguém consegue viver sem dever. Primeira coisa que nós precisamos desconstruir e construir um novo conceito na nossa mente é que é possível viver sem dívidas. É possível viver sem dívidas. Diga isso para você mesmo, associe isso à sua mente. Eu quero falar aqui de cinco tipos de vida financeira. Cinco tipos de vida financeira. Estável é aquela vida que não deve nada. A ninguém fiqueis devendo nada ou coisa alguma. Foi aquilo que nós vimos lá em Romanos 13:8, né? A ninguém fiquei devendo nada, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, né? A ninguém fiqueis devendo nada, a não ser a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, né? Então, a vida estável, o primeiro tipo de vida aí é uma vida estável, ou seja, é uma vida que não deve nada, né? É uma vida que está controlada nesse sentido. Também existe o segundo tipo de vida, que é a vida equilibrada. A isso nós diríamos que é aquela pessoa que deve até 30% da sua receita, né? Suponhamos que você receba R$1.000 e você só deve desses R$1.000 300. Então você é uma pessoa que está trilhando um caminho aí de uma vida equilibrada. Você está sendo uma pessoa equilibrada com relação à sua vida, né? Terceira coisa, comprometida, né? O terceiro tipo de vida aí é a vida comprometida. Deve de 31% a 70% da sua receita, né? É a pessoa que deve se ela ganha R$1.000, ela está devendo entre 310 a R$700 daquilo que ela ganha. Então ela já tem uma dívida comprometida, ela tem uma vida comprometida. Ela não pode alçar altos voos. É uma pessoa que já tem parte aí superior do seu salário aí comprometido. E é necessário repensar, é necessário se organizar, porque de fato a pessoa está entrando num caminho sem volta. O quarto tipo aqui é endividado. Deve entre 71% a 100% da sua receita. É aquela pessoa que nós fizemos a margem aqui, que recebe R$1.000 e ela está devendo entre 700 e R$1.000, ou seja, a totalidade daquilo que ela ganha. Então essa pessoa tem um estilo de vida endividada, é uma pessoa altamente comprometida com os seus ganhos. Mas ainda existe aquele tipo de vida que é o tipo insolvente, que deve mais de 100%. E é a realidade de pessoas que ganham R$1.000, mas elas estão devendo R$2.000. Ou seja, é um estilo de vida insolvente. É um estilo de vida que não se sustenta. É um estilo de vida com altos comprometimentos, né? Algumas pessoas nos informando aqui que está sem o som, né? Vamos tentar aqui consertar.
Os irmãos podem... Mas eu não sei. É só o YouTube, né? O YouTube que está sem o som, né? Vamos tentar aqui consertar. O Instagram também está com erro. Não está fazendo a opção de online. Certo. Vamos tentar aqui consertar o som para que vocês possam acompanhar. Não sei se agora o som voltou, acho que não ainda no YouTube, a gente está com um déficit aí no som. Ok? Voltou? Acho que não, né? Som, ei, som. Não, né? Fala aí, pastor, também. Som, ei, som. Nós estamos... Pedimos desculpas aí a vocês que nos acompanham através do YouTube. Nós estamos com esse probleminha de som aqui, vamos tentar resolver para vocês. Ok, som. Então, queridos, nós pedimos desculpas a vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Nós pedimos a vocês que migrem para as outras plataformas. Nós estamos no Instagram. O Instagram parece estar dando um erro também, né? Ele está gravando, mas não está aparecendo a opção de online para os seguidores. Certo. Então, nós vamos pedir a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, que vocês migrem para a plataforma do Facebook. Nós estamos online também no Facebook, para que vocês possam nos acompanhar. Nós não estamos conseguindo, vamos acabar perdendo muito tempo aqui com a questão do som. Nós vamos acabar perdendo muito tempo aqui para ver a questão do som no YouTube. Vocês podem migrar para as outras plataformas aí, em especial para o Facebook, né? Já que nós estamos enfrentando uma dificuldade aí na captação do som aqui do nosso dispositivo, né? Para a gente não ficar aqui perdendo tempo, eu peço a vocês que migrem, né, aqui para o Facebook, né? Então nós estávamos falando aqui da questão da insolvência, de uma vida insolvente, né? A pessoa que deve estar comprometida e comprometendo mais de 100% daquilo que ela ganha, né? Então é necessário que ela reveja, porque ela está caminhando a largos passos aí para estar numa vida totalmente comprometida, né? Então são esses 5 tipos de vida financeira, né? Segunda coisa que nós estabeleceremos aqui no nosso estudo é a dívida que pressupõe o pagamento dos juros, né? Juros, na verdade, é dinheiro, significa dinheiro jogado fora. Juros é dinheiro jogado fora. E você que de repente já esteve comprometido com uma dívida e você pagou os juros, você tem essa percepção. É como se todos os meses que você tentar sanar aquela dívida, é como se você jogasse dinheiro ao fogo. E é dinheiro perdido, é dinheiro jogado fora, né? Bom mesmo, aqui para estabelecer, bom mesmo é ter dinheiro sobrando e nenhuma dívida, né? Logicamente que essa é uma façanha aí muito desafiadora para todos nós, né? Termos dinheiro sobrando
e nenhuma dívida, né? Mas é possível, é importante que nós saibamos que é possível nós vivermos assim. Basta que nós nos organizemos, basta que nós exerçamos aí uma organização em nossa vida, né? Para que estabeleçamos isso na nossa caminhada, né? O nosso estudo aqui vai falar, quando nós falamos, queridos, em juros, eu creio que a maioria de nós já caímos em algumas questões relacionadas a pagamentos de juros exorbitantes, né? Eu tenho um exemplo aqui de um colega que o grande sonho dele não é ninguém daqui, né? Não é ninguém da igreja aqui, mas esse é um exemplo real de um colega de ministério, né, que nós convivemos, e ele contou esse caso para a gente. O grande sonho dele era comprar um carro, era ter um carro para os serviços dele, né, para os serviços do ministério, e ele disse que juntou um dinheirinho e comprou esse carro, deu 5 mil reais de entrada. Logicamente que isso já faz algum tempo, né? E ele, dando esses 5 mil reais de entrada, ele dividiu o restante, o montante, em 36 parcelas de R$ 636,59. Ao final dessa conta, ao se fazer essa conta, ele percebeu que somente de parcelas ele estava pagando R$ 22.917. Mais os 5 mil que ele deu de entrada, essa dívida ficou aí em R$ 27.917. O valor real daquele automóvel era R$ 19 mil. Ou seja, veja aí, ele pagou R$ 8.917 de juros por aquele objeto. E na verdade, queridos, quando nós não refletimos bem, quando nós pensamos apenas com o coração, nós acabamos entrando nessas enrascadas. Nós acabamos jogando dinheiro fora. Nós acabamos queimando dinheiro, né? E pagando muitas vezes até um valor a mais, 2 valores mais do que aquele produto que nós iríamos adquirir, né? Existe uma armadilha muito grande que o brasileiro cai facilmente, que é a questão das prestações. A prestação é pequena. Nós costumamos ouvir as pessoas dizerem isso, mas as pessoas não lidam, não se tocam para quantas parcelinhas estão pagando daquele produto adquirido, e entram numa tremenda enrascada, né? O financiamento, com financiamento, se você financiar uma casa no valor de 100 mil reais, pelo prazo de 30 anos, a uma taxa de 18% ao ano, você pagará uma prestação de R$ 1.398,60 por mês. No final do período, terá pago um total de R$ 503.496, ou seja, o equivalente a 5 casas daquele padrão, né? Uma casa no valor de 100 mil, você acaba pagando 5 casas no valor de apenas uma, para adquirir apenas uma, né? Seja isso aí, você está pagando. Nós lembramos que nós estamos fora do YouTube, nós saímos do YouTube, nós estamos aí ao vivo agora nesse momento apenas no Facebook, né? É isso? O Instagram não está produzindo online. Depois nós vamos colocar o vídeo lá na nossa plataforma, mas por enquanto nós estamos apenas no Facebook. Pagando-se um aluguel médio de R$ 700 reais por mês por uma casa neste mesmo valor de 100 mil, aplicando a diferença da prestação do financiamento, que seria R$ 698,60, e um fundo de investimento que rende pelo menos 1% ao mês, você levará 90 meses, ou seja, 7 anos e 6 meses, para juntar 100 mil reais para comprar a casa à vista. Em 30 anos, você juntaria R$ 2.441.581,94. Veja aí a grande diferença, a grande enrascada que se entra, né? Muitas vezes nós precisamos e sempre temos que colocar a cabeça para pensar, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? Um outro conselho aqui é cuidado com cheques especiais, né? Cartão de crédito. Alguns cálculos simples que vou apresentar aqui vão mostrar-lhe como funcionam os juros. A seu favor,
se você depositar R$100 numa caderneta de poupança, taxa média aí de 0,7%, que atualmente rende muito menos que isso, né, ao mês, daqui a 8 anos você terá R$ 195,36 de juros, né, de juros. Contra você, se você ficar devendo R$100 no cheque especial, taxa média de 7,8% ao mês, e essa é considerada uma taxa baixa, daqui a 8 anos você estará devendo R$ 139.259. Veja aí a diferença, né? Com certeza o lucro na caderneta de poupança é muito pequeno, mas talvez seja um dos investimentos mais seguros que nós temos, que ainda nós temos, né? Mas veja aí a diferença. Se você depositasse R$100 numa caderneta de poupança, taxa média é 0,7 ao mês, daqui a 8 anos você teria R$ 195,36 de juro. Mas pense se você ficasse devendo os mesmos R$100 no cheque especial, com uma taxa média de 7,8% ao mês, e essa é considerada uma taxa baixa, daqui a 8 anos você estaria devendo R$ 139.259, né? Então a disparidade muito grande, e é preciso pensar nessas questões. Alguns passos para se libertar das dívidas. É importante nós tomarmos ciência disso. Tome ciência do quanto você deve. Muitas vezes as pessoas entram numa vida e num padrão de vida creditório que elas perdem, e elas não querem nem lidar com a questão, elas não querem nem parar para fazer a conta. Mas é preciso, para que nós resolvamos essas questões, nós tomarmos ciência do quanto nós devemos, né? É aquela questão que você vai ao médico, para você aceitar a sua enfermidade, você precisa ir ao médico, você precisa tomar o remédio, você precisa tomar, muitas vezes o remédio é amargo, mas é necessário tomar esse remédio, né? Faça um orçamento pessoal, no mínimo para 6 meses, colocando quanto você recebe, quanto você pode gastar e o que você precisa se esforçar para se livrar, para pagar aquelas dívidas que já foram construídas. Qual é o alvo do orçamento? Usar o dinheiro adequadamente. Se você não tiver um orçamento por escrito, se você não tiver uma agenda, você vai perder o controle, você vai se desorganizar, né? George Clason, ele disse que o propósito de um orçamento é ajudá-lo a juntar dinheiro. E de fato, quando você está ali na ponta do lápis e você organiza suas contas, você vai ver que é possível você investir, você fazer alguns investimentos, você guardar um pouquinho para depois, um pouquinho para os tempos da necessidade. Mas se você não faz e não se organiza com relação a um orçamento por escrito, você perderá o controle totalmente. Você vai acabar se afundando em dívidas. Estabeleça uma ordem de prioridade de pagamentos. É necessário ter essa ordem de pagamentos estabelecida. O que é que você deve pagar primeiro? O que é que você deve deixar? O que pode esperar mais um pouco? Isso eu estou falando aqui, queridos, é quando a pessoa já está endividada, né? Agora, quando você tem controle sobre as suas dívidas, então você está ordenado, você deve pagar quem você deve, né? Porque muitas pessoas acabam pensando assim, né? Não, vou deixar fulano para pagar depois, quando na verdade podem pagar. Se você pode pagar, pague. É necessário que nós façamos isso, principalmente nós que professamos a fé em Cristo Jesus, que somos cristãos. É importante nós pagarmos a quem nós devemos, né? Então, mas se você já está endividado, está querendo sair dessas dívidas, selecione dívidas passíveis de renegociação. É preciso que você estabeleça essa prioridade. Cancele novos compromissos ainda não efetivados, né? Não é vergonhoso você voltar atrás em determinadas questões, se o propósito é se organizar financeiramente. Se você ainda não fechou esses compromissos e você detectou que está vivendo uma vida insolvente aí com relação à vida financeira, então cancele novos compromissos, deixe para depois.
Deixe para um outro momento. Reconheça que esse momento não é oportuno para que você entre e você constitua ainda mais compromissos com relação à sua vida financeira. Corte ou diminua despesas desnecessárias ou adiáveis. Corte ou diminua despesas desnecessárias ou adiáveis. É preciso cortar aquilo que é supérfluo, aquilo que pode esperar mais um pouco, então é necessário cortar para se alcançar um objetivo maior. Defina mudança de hábito para evitar novas dívidas, né? Defina mudança de hábitos para evitar novas dívidas, né? Tem um exemplo de uma senhora que ela não podia passar em frente a uma loja de sapato, que ela comprava um sapato. Qual é a medida protetiva para uma pessoa como essa? É deixar de passar em frente à loja de sapatos. É evitar passar por aquele local, né? Ou seja, tem que evitar, tem que buscar medidas que possa proteger a pessoa de constituir, de construir essas outras dívidas, né? de constituir outras dívidas, né? Divida o problema com os credores, né? É importante que, se você está passando por uma dificuldade, você notifique os credores, você dê uma satisfação, né? Não é ideal que você simplesmente deixe de pagar para a pessoa, deixe de cumprir seu compromisso. Não. Compartilhe o seu problema, a sua dificuldade com quem você está devendo. Priorize a concentração num só credor. Priorize a concentração num só credor. Se as suas dívidas podem ser direcionadas a um só credor, fica melhor para você estabelecer e para você sair da enrascada, para você sair desse problema, pagando a uma pessoa só, tentando afunilar e levar essas dívidas para um só credor. Dê conhecimento das dívidas à família, a mais próximos, né? Seja a família de casa, a família que convive com você. É importante que as pessoas saibam, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes querem passar uma imagem, uma imagem perfeita, uma imagem que podem tudo. Na verdade, é necessário nós reconhecermos e nós compartilharmos isso com aquelas pessoas mais próximas, para que possam orar por nós, possam nos ajudar, possam nos orientar. Existem pessoas que têm uma experiência maior do que a nossa e pode ser muito benéfico para nós, né? O conselho dessas pessoas. Logicamente, nós temos que escolher, né? As pessoas. Não compartilhe questões como essa com pessoas que de repente você sabe que não vai ajudar, que vão apenas prejudicar e aumentar o seu problema, né? Mas é importante que você tenha amigos, né, próximos, pessoas próximas, principalmente da família, com quem você possa compartilhar a situação em que você está passando. Examine alternativas de obtenção de novos rendimentos, né? Se você pode construir uma caminhada que venha lhe dar algum dinheiro, alguma coisa a mais, para que você possa levar a esse orçamento, é importante nesse momento, para que você possa aí melhorar o seu orçamento. Pare de se culpar ou de se lamentar. Tem muitas pessoas que ficam apenas no campo do pessimismo, né? dos lamentos, né? Se culpam os outros, culpam as situações. É necessário parar de fazer isso e olhar para frente e buscar medidas que venham ajudar, né, na sua caminhada, né? Conselhos úteis com relação à vida financeira e para sairmos dessas dificuldades e sermos pessoas precavidas valorize os centavos. Valorize os centavos. Temos que incutir em nossa mente a ideia de valorizar o que nos pertence, né? Muitas vezes nós não valorizamos e nós acabamos abrindo mão dessas coisas, entendendo que essas coisas não são importantes. Você que paga, por exemplo, conta de telefone, você já observou que as dívidas, aquilo que você constitui, principalmente quem usa planos pós-pagos, né? As ligações muitas vezes são R$1,04, R$1,12. Ou seja, quando vai se juntando centavo a centavo, nós vamos construindo aquele padrão, aquele montante, né? Então é importante nós termos a consciência e adaptarmos a nossa mente que essas pequenas coisas são importantes.
Benjamin Franklin, né, uma vez ele disse que 1 centavo poupado é igual a 1 centavo ganho. É interessante, né? 1 centavo poupado é igual a 1 centavo ganho. Né? É positivo. É positivo para você. É positivo para você que administra. 2. Fuja de negócios incertos. Fuja de negócios incertos. Muitas vezes nós criamos aquelas fantasias, né? Muitas vezes aquelas redes de vendas que chegam para nós. Olha, você vai comprar R$1.000 de produtos, mas no final você vai ganhar 3, né? Mas só que você não vai conseguir vender, muitas vezes você não consegue vender, né? Nós temos experiência própria, né, de uma experiência como essa, e depois a gente tem que ficar com os produtos e a gente usar, para não perder de tudo, né? Então fuja de negócios incertos, aqueles negócios fantasiosos, né, que são a última invenção. O cara é o inventor da roda, o inventor do fogo, que tudo na mão dele dá certo. Não entre nessas questões. Não entre nesse tipo de negócio. 3. Evite gastos excessivos. É necessário nós controlarmos os nossos gastos. Por isso que um orçamento é tão importante, uma agenda de nós trabalharmos as nossas dívidas, o nosso orçamento é importante para que a gente evite gastos excessivos. 4. Abdique de extras, de coisas extras, né? É importante nós atentarmos para isso. Lute por redução de preços. Não é vergonhoso você lutar por redução de preços, principalmente se você está comprando à vista. Não é vergonhoso você chegar na loja e pichinchar, dizer: eu quero pagar à vista, eu quero desconto. E as lojas, elas têm, os comerciantes, eles têm esse padrão de desconto para você que quer comprar à vista, e é bom para a loja, é bom para o comércio, né? Então lute por redução de preços. 6. Não se aborreça com críticas, né? Não se aborreça por críticas. Na maioria das vezes as pessoas que trabalham no comércio não gostam de pessoas que pichincham, né? Que pedem desconto, que lutam por desconto, mas não se preocupe com isso não. Vá em frente, né? Outra coisa, resista à pressão para gastar, né? Muitas vezes nós somos atraídos, né, por aquelas promoções estupendas. Nosso coração acelera, né? Extra promoção, 10 vezes sem juros, entrada em 60 dias, né? Você não pode perder. E muitas vezes nós somos atraídos para comprar até aquilo que nós não precisamos, né? O pastor Eudes, em uma das palestras aqui em nossas lives, ele estava falando, né, que hoje há a possibilidade de você comprar um carro zero e começar a pagar só em 2021. Mas e aí, quando 2021 chegar? Vai chegar. E vai ser necessário pagar, né? Então é importante pensar nisso, pensar que a dívida, ela tem prazo de validade, ela tem um vencimento, né? E nós vamos precisar quitar aquela dívida, né? Tenha cuidado com compras a prazo. Muitas vezes nós nos iludimos muito, né? 8. Não comente com todo mundo seus fracassos ou sucessos, né? Alguém já disse que nós não devemos contar os nossos sonhos a quem sonha menos do que a gente, né? Porque nós corremos um sério risco de naufragar junto com a pessoa, né? Então, só conte os seus sonhos, só conte as suas dificuldades, quem você sabe que terá capacidade para lhe ouvir, para lhe entender, para lhe aconselhar. Procure pessoas assim. Não comente com todo mundo seus fracassos ou sucessos. É importante. 9. Poupe. Pague a si mesmo. É interessante essa ideia de pague a si mesmo. Por que não no seu orçamento você destinar lá uma parte do seu orçamento para você mesmo? Eu, R$30, né? E aqueles R$30 você vai investir em você mesmo, você vai reservar para uma necessidade mais à frente, né? Pergunta: dos seus rendimentos, quanto lhe pertence? Pergunte sempre para você. Do que você ganha, você que está nos assistindo nessa noite, do seu salário que você recebe no final do mês, quanto pertence a você? Quanto é seu? Quanto você pode dizer: esse aqui é meu, esse aqui eu vou reservar, vou investir, ou então vou deixar de reserva para um momento de necessidade, para um momento que eu não sei como se estabelecerão, como virão as coisas, né?
Quando nós falamos nisso, queridos, e nós falamos em orçamento, nós que somos servos de Deus, nós sabemos que aquilo que é prioridade no nosso orçamento é aquilo que nós devolvemos para Deus, que não nos pertence. É aquilo que nós costumamos dizer nas nossas igrejas, da fé que nós professamos, é a 10ª parte daquilo que Deus nos dá. Né? E é muito pouco quando nós analisamos as grandes bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Entregarmos 10% daquilo que Deus tem nos dado ao longo do mês constitui-se uma fatia muito pequena. E nós devemos fazer com muita alegria. Muitas pessoas dizem, porque dízimo, quem está dando dízimo é para sustentar pastor, é para sustentar igreja, é para sustentar isso, aquilo, outro. Quando às vezes, muitas vezes, pessoas que não professam a fé em Deus, já parou para pensar, quanto a pessoa gasta com bebida, com vícios particulares, que não é da nossa conta, né? Não é da sua conta, tudo bem, mas você já parou para fazer a conta de quanto você desperdiça com gastos supérfluos, com vícios? Nós que servimos a Deus, queridos, essa parcela que nós devolvemos a Deus é algo muito pequeno, dentro daquilo que Deus tem nos dado. Logicamente que nós, quando estamos entregando a nossa oferta, o nosso dízimo, nós não estamos barganhando com Deus, nós não estamos dando com uma mão esperando receber com a outra, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus abençoa aqueles que dão com alegria, aqueles que devolvem a Deus. Jamais eu vi uma pessoa reclamar que faliu em sua empresa ou na sua família, nos seus empreendimentos, porque deu dízimo, porque devolveu o dízimo ao Senhor. Pelo contrário, nós já vimos exemplos diversos de pessoas abençoadas, né? de pessoas fiéis a Deus com relação a finanças e que são grandemente abençoadas por Deus, né? Se nós fizéssemos um grande gráfico, né? Um grande gráfico semelhante a uma pizza, e nós tirarmos uma fatia de 10%, seria muito pouco, né? Semelhante isso aqui a vocês. Estão vendo aí? Veja o que é que pertence a Deus aí. O restante é seu. O restante é para você administrar, para Deus abençoar a sua vida, né? Para você ser instrumento de você sustentar a sua casa e a sua família. Nós concluímos que isso é muito pouco, né? É muito pouco, né? E nós precisamos ser fiéis se nós queremos a bênção de Deus. Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós fazemos o nosso orçamento, eu tenho o costume, o hábito de fazer isso e fazer o meu orçamento. A primeira coisa que eu coloco lá é o dízimo, é aquilo que eu devolvo a Deus. Sabe por quê? Se a gente for deixar para dar o dízimo depois de pagar tudo aquilo que nós pensamos tem na nossa mente, a gente não consegue ser fiel, né? A gente acaba esquecendo, né? Então, em primeiro lugar, vem o dízimo, pertence a Deus. Quando ficamos com o dízimo, ficamos com o que pertence a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 8, uma advertência muito grande para nós. Quando Malaquias fala com relação ao dízimo, né? E ele diz aqui: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Ou seja, o povo de Deus estava pecando contra Deus, contra o Senhor, porque estavam sendo infiéis com relação à devolução daquilo que Deus constituiu, daquilo que é tão pequeno, mas que deve ser feito por nós com grande alegria, com grande contentamento, né? George Clason, ele vai dizer que uma parte de tudo que você ganha pertence exclusivamente a você, no mínimo 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro, né? Isso aí falando do investimento, depois que nós falamos na parte que pertence a Deus, né? Do investimento em você mesmo, e saber que daquele montante lá de 90% é para lhe pertencer, para você administrar, né? 10º, liberte-se das fantasias do medíocre. Tem muita gente que diz assim: é melhor amigo na praça do que dinheiro em caixa. Isso não é verdade. Ter amigo é muito importante, mas não ter dinheiro é um grande problema, né? Que muitas vezes o nosso amigo pode ser uma pessoa muito boa, mas pode não ter
no momento para lhe ajudar, né? Então o melhor mesmo é ter amigo na praça e dinheiro em caixa, né? Ter dinheiro para você se sustentar, para você investir. Bom mesmo é ter amigo na praça e dinheiro em caixa, né? Aquilo que eu disse para você, não entre nessas questões. Busque adquirir intensamente a educação financeira. É importante que nós possamos pensar, ensinar os nossos filhos, na nossa família, nós estabelecermos isso, passarmos esse padrão de honestidade, de organização quando diz respeito às questões financeiras. O preço da falta de educação financeira pode ser alto, pode ser muito grande, o desajuste, né, das questões. Vocês sabiam que uma das maiores causas de divórcio é a desorganização financeira por uma das partes dos cônjuges? Isso gera grandes crises, né? Preço de falta de ensino financeiro pode ser alto. A falta de educação financeira pode levar a uma vida de oscilações econômicas com graves consequências emocionais. Pesquisas revelam que cerca de 50% dos casais no Brasil se separam devido a divergências em relação ao dinheiro, o que causa traumas psicológicos em todos os membros da família, principalmente nas crianças. O fenômeno também é registrado em outros países em percentagens semelhantes. Problemas emocionais também são comuns entre pessoas de 60 a 65 anos, idade em que iniciam a aposentadoria. Nessa fase, o aposentado começa a depender do governo, porque deixou de cuidar de uma previdência e passa dificuldades. Em muitos casos, tem que viver às custas da família, com toda a carga psicológica da situação, porque não se precaveram, não se cuidaram ainda lá atrás, quando poderiam fazer isso. 12. Peça sabedoria a Deus. É preciso nós pedirmos sabedoria a Deus. Tiago diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida, né? Então é importante que nós busquemos essa sabedoria e compreendamos, queridos, que isso faz parte da nossa caminhada como cristãos, como servos de Deus, né? Nós temos aqui algumas indicações de livros, né, que se vocês querem crescer, se aprofundar nessa área, tem um livro muito bom, já um livro antigo, né, Educação Financeira ao Alcance de Todos, é da editora Fundamento, professor José Pio Martins. É um bom tema e um bom texto aí para quem precisa de educação financeira. Tem um outro livro, Liderança Corajosa, também nos instrui com relação a isso, do Bill Hybels, muito importante também. Tem também Pai Rico, Pai Pobre, né? É um livro escrito, é um audiolivro, na verdade, da editora, deixa eu ver aqui, Cultura, né? Nossa Cultura, editora Nossa Cultura, Campos, né? É interessante também, de Robert T. Kiyosaki, né? E Sharon L. Lecter. Muito interessante também esse texto. Tem um outro texto também de Luiz Carlos Edward, Sobrou Dinheiro? São lições de economia, muito interessante também esse autor. Tem um outro, O Homem Mais Rico da Babilônia. É uma biografia associada ao rei Salomão, é importante também para a educação, é de George A. Clason, são autores internacionais, né? Tem um outro texto muito importante, Dívidas, como negociar, como pagar, como evitar. Um texto interessante também desse livro, não estou conseguindo ver o nome do autor aqui, mas muito importante. Até que o Dia Nos Separe, de Antônio Carlos Barro, é muito bom também esse livro, que fala especificamente para casais, né? Tendo como tema, como pano de fundo aí, os grandes desajustes que existem nas relações conjugais por conta do dinheiro, né? Tem um outro livro chamado Construindo Sua Inteligência Financeira, de Joel Leandro, importante também. E um último livro aqui, de Arão Henrique Xavier, Cadê a Vaca Gorda? Né? O Segredo da Prosperidade em Tempos de Vacas Magras, né?
Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é importante também a questão de nós sabermos que até mesmo nesse tempo é possível, né, nós vivemos uma vida equilibrada, né, vivendo e nos habituando a esse novo normal que nós estamos vivenciando, aí buscando, né, implementos aí para a nossa vida, para a nossa caminhada financeira, né? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se ficou